Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui com um vídeo, mais um vídeo com uma comparação, e dessa feita nós faremos uma comparação dessas duas grandes obras, duas teologias sistemáticas, uma do Wayne Grudem, que é muito conhecida, uma das melhores, e a outra do Robert Culver, Teologia Sistemática Bíblica e Histórica. Não vou dizer aqui que um é melhor que a outra, que uma é melhor, a outra não é isso, essa comparação. É só para falar que de algumas preferências que você pode ter, eu quero auxiliar quando você for comprar uma teologia sistemática. As duas são maravilhosas, se você puder comprar as duas, compre, tá? Aí você pode perguntar, Elias, mas eu só tenho dinheiro para comprar uma, qual eu compraria primeiro? Eu indicaria primeiro a do Wayne Grudem e eu vou explicar por quê, tá? Vou explicar por quê. E eu já fiz o review dessas duas obras, não vou ficar falando, né, tudo, porque eu já fiz o review, você pode ver o review de ambas, tanto do Grudem como a do Robert Culver. Robert Culver é aqui, essa teologia sistemática, né, são aí 1.500 e poucas páginas, é a vida dele. Aqui, essa é a obra da vida dele. Todos os anos, ele já faleceu, né? Todos os anos de ministério dele, de aulas, de debates, de embates que ele deu para os seus alunos estão aqui nessa teologia sistemática. E qual é o diferencial dela? O diferencial dela é que ela não vai tratar só as doutrinas, tá? Porque a sistemática ela trabalha com a sistematização de todas as doutrinas. Você sabe disso. Escatologia, soteriologia, ramatiologia, angelologia e por aí vai. Para facilitar o ensino, né? Se você pensa em dar um estudo, se você pensa em dar aula, principalmente para você que prega a sermões temáticos, então você pode pegar por temas, né? A doutrina do pecado, e você vai falar só sobre o pecado. A doutrina da soteriologia, ou a soteriologia, então você vai pegar só a soteriologia e por aí vai, tá? Você trabalha por temas, por isso teologia sistemática, tá? A sistematização de todas as grandes matérias da teologia e dos assuntos, né, dos temas das Sagradas Escrituras. Então, Robert Culver, ele vai trabalhar mais, né, a sistemática, ali, a teologia sistemática bíblica e histórica, tá? Conforme também trabalha, e é uma das melhores, o Alistair McGrath, em sua teologia sistemática, histórica e filosófica. Até porque o Alistair McGrath, ele é doutor em filosofia, né? Então ele tem essa pegada filosófica, que é maravilhosa. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, comparando, a sistemática do Culver, do Robert Culver, ok? Eu já fiz o review dela, só que reiterando para vocês, então não vou falar muita, ficar enchendo linguiça, né? Porque eu já fiz o review dela, você pode dar uma olhada, uma conferida, tá? E é bom aqui que na introdução, ou sumário, né? Ele já vai dar aqui o resumo daquilo que ele vai falar, tá? Aqui sempre tem conteúdo, abreviações sobre o autor, o prólogo de Walter Kaiser Jr. Walter Kaiser Jr. é um dos maiores teólogos biblistas, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Principalmente do Antigo Testamento. Tem uma obra dele aqui que eu fiz o review, O Plano da Promessa de Deus, onde ele pega de Gênesis a Apocalipse, o cara arrebenta. O cara arrebenta. E aqui nós temos então, uma pequena introdução do sumário que ele vai tratar. São 7 partes. Essa obra está dividida em 7 partes. Lembrando que ele vai trabalhar a teologia sistemática bíblica e histórica. Vai ter uma pegada histórica aqui, né, como a origem das doutrinas, vai citar bastante a patrística, grandes teólogos e assim sucessivamente. Essa é a pegada dele.
do Cover, ok? Então, a parte 1, ele vai tratar sobre a teologia propriamente dita, onde ele vai dar uma introdução à doutrina de Deus, a teontologia. A parte 2 é a antropologia. A parte 3, a hamartiologia. 4, cristologia. 5, soteriologia. Eclesiologia, parte 6. E a parte 7, como todas as escatologias, todas as sistemáticas trabalham, né? A escatologia e aqui, o último aqui, a bibliografia. E aqui está o conteúdo completo dessa obra, né? Aqui está a parte 1 que vocês viram lá, o resumo. Aqui está tudo que ele vai tratar, que é a teologia propriamente dita, né? Onde ele vai tratar sobre a teontologia, tá? Os atributos de Deus, os nomes de Deus, tá? A unidade da diversidade, a grandeza da divindade, vai tratar sobre a trindade, tá? Predestinação, eleição, decretos de Deus, tá? E ele é calvinista. Ele vai trabalhar aqui a soteriologia calvinista, tá? Excelente. Vai tratar também sobre Satanás e os demônios, tá? Os anjos bons, os anjos maus, enfim. Então, na primeira parte, ele vai tratar sobre tudo isso. Então, a, o que o Wayne Grudem, em alguns aspectos, ele não aborda tanto, o Cover vai abordar, porque uma complementa a outra. Não existe uma obra melhor que a outra, gente. Existe complementos, porque nem toda a sistemática vai falar tudo. Ele fala sobre os temas, mas sempre falta alguma coisa. E a outra sistemática vai lá e complementa, completa, tá? Essa é a parte 1. A parte 2, ele vai tratar sobre a antropologia, a doutrina do homem, tá? Tudo que você imaginar sobre o homem, ele vai tratar aqui, tá? A queda, a origem da alma, isso aqui é interessante, né? Sobre a origem da alma. Ambientes, circunstâncias e habilidades originais da humanidade, o propósito divino com e para a humanidade. Aí ele vai trazendo todas essas questões envolvendo a antropologia. A parte 3, ele vai trabalhar a doutrina do pecado, a hamartiologia, tá? Trazendo todos os conceitos. Aí primeiro ele dá uma introdução à hamartiologia, tá? Todas as partes ele vai dar uma introdução à matéria que ele vai abordar. Vai dar introdução à teontologia, vai dar uma introdução à antropologia e agora uma introdução à hamartiologia, tá? E depois dessa pequena introdução ele vai entrar no assunto propriamente dito. Vai tratar sobre o vocabulário comum e bíblico, sobre o pecado, a natureza do pecado, o pecado como mal moral, a natureza do pecado, o pecado como propensão, o pecado, os pecados como atos cometidos por pecadores, o controle divino em extremos humanos, a transmissão do pecado ao longo das gerações do ser humano, teorias da imputação do pecado, isso aqui é interessante, tá? A análise do problema da imputação do pecado é uma proposta de solução, porque quem pecou foi Adão, não foi eu. Então, como eu vou ser responsabilizado por pecado de outro? Como você responsabilizado, porque o que é imputar é colocar na conta. O erro não foi meu, mas eu também pago o pato. Eu também pago o preço. Como explicar isso? O reinado mundial do pecado, as consequências pessoais do pecado. Então ele vai abordar de uma maneira bíblica e histórica essas questões todas. A parte 4, ele trabalha a cristologia, tá? Tudo que envolve a cristologia, a doutrina de Cristo, ele vai tratar aqui, tá? E a parte 5, a soteriologia, a doutrina da salvação. Também ele vai tratar sobre tudo aqui, sempre trazendo o aspecto histórico, coisa que o Wayne Grudem não vai trazer, porque o Wayne Grudem ele vai focar mais na Bíblia, tá? E o Wayne Grudem ele deu aula por mais de 20 anos, acho que ainda dá aula de sistemática. Então, a sistemática dele é mais assim objetiva e é muito fácil entender.
qualquer um entende a sistemática do Wayne Grudem. A do Culver é também compreensível, mas ela é mais alguns aspectos. Se você não conhece a teologia ou se você não leu, não conhece nada de teologia, você vai ficar perdido, vai ficar boiando com os termos que ele usa, com as palavras que ele usa, tá? O Wayne Grudem, ele é mais assim simplório. Mas simplório aqui, simples aqui, ou simplório, não significa que ele não é profundo. Ele é profundo, mas ele fala para o público assim mais leigo, vamos dizer. Todo mundo entende. O Grudem é muito didático. Essa é a palavra correta. Ele é muito didático. O Culver também é. Mas você tem que ter um conhecimento aí das doutrinas da Escritura. Então, a soteriologia, a parte 6, ele vai tratar sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia, né, todos os termos em relação à igreja, governo da igreja, tudo que você possa imaginar. E a última parte é a escatologia, tá? Onde ele vai dar uma introdução à escatologia, vai falar sobre morte, mortalidade, enfim, o que você imaginar sobre a escatologia, ele vai trabalhar sempre no aspecto bíblico e histórico. Como, por exemplo, vamos lá para a última parte, escatologia. Página 1321. Vamos lá, vou mostrar para vocês. 1321. Aqui, ó. Essa aqui é a parte 7, que é a última parte. Últimas coisas, indivíduo e universo. Aí ele começa. Introdução à escatologia, sempre, né? Ele vai falar do termo grego, a palavra escatologia, tal, que vocês conhecem. Depois ele vai falar aqui a escatologia e a teologia da esperança. Aí vem a historicidade. Ele vai falar aqui, ó, na década de 1950, várias novas escatologias procedentes de décadas anteriores irromperam tardiamente na consideração de muitos centros de aprendizados evangélicos. Entre elas estavam as teologias realizada e inaugurada de interpretação do Novo Testamento. O ministério e a carreira redentora de Jesus trouxeram os poderes da era que há de vir para os eventos que estão acontecendo no presente. Esta é a escatologia realizada. O reino dos céus, o reino de Deus, que é a mesma coisa, foi inaugurado na missão de Jesus e a igreja seminal que ele criou. Estas teologias se alastraram entre os evangélicos. Então, esse é o aspecto histórico, tá? De maneira semelhante, a teologia da esperança se alastrou pelos centros liberais de aprendizado teológico na década de 60. Tá? Ele vai citar aqui o grande teólogo, né? Jürgen Moltmann, que, de modo geral, ele é reconhecido como fundador, como seu fundador dessa teologia da esperança, né? Sempre aqui embaixo, queridos, ó, vai ter bastante notas de rodapé para vocês também, bastante, tá? Nota de rodapé. Aí ele vai continuar aqui, ele vai falar aqui, ó, a estrutura antitética da doutrina bíblica das últimas coisas. Depois aqui, ó, o contraste entre a era presente e a vindoura parcialmente rompido. Ele vai estar dando uma introdução aqui à escatologia para você entender, para depois ele começar o assunto. Previsão e cumprimento. Os últimos dias. Tá? O que significa essa expressão últimos dias, né? Ele vai dar uma explicada aqui. Tá? Depois a expressão o dia do Senhor. Essa expressão o dia do Senhor aparece bastante no Antigo Testamento dos profetas, principalmente os profetas menores. O que significa esse dia? A diferenciação, salvação, julgamento. Quando o escatom ou o dia do Senhor virá, que ele vai trabalhar também o Antigo Testamento, vai trabalhar algumas passagens, como de Isaías, e também no Novo Testamento. Então, terminando isso aqui, ele vai tratar sobre morte, mortalidade e imortalidade, que tem tudo a ver com
com a escatologia, sempre, como eu falei, usando a pegada histórica, tá? E bíblica, evidentemente, né? Que é a natureza da morte física, tá? As causas da morte física. Vamos continuar aqui. As letras são bem pequenas, por quê? Porque são 1.500 e poucas páginas. Então é uma obra de volume único, né? O significado da morte. O que significa morte? Excelente. Então ele vai dar um apanhado geral para você sobre a escatologia, ó, a perspectiva dos fiéis do Antigo Testamento sobre a morte e o futuro além do túmulo. Como que era a ideia do Antigo Testamento? Que ele vai citar Gerhard von Rad, que sobre a sua teologia do Antigo Testamento, né? Que realmente foi a primeira. Tá? Terminando, vem o capítulo 3. Onde estão os mortos agora e qual é a sua condição? A doutrina do estado intermediário. Então, é estado intermediário ou lugar intermediário? Ele vai falar aqui sempre com a pegada histórica e filosófica. Ou melhor, histórica e bíblica, não filosófica, né? Histórica e bíblica. Aqui ele vai dar as visões, né? Isso aqui é interessante, tá? Várias visões do estado intermediário, o ensino católico romano de diferentes destinos. Vai falar sobre o purgatório, que é totalmente herético, antibíblico, e nesse purgatório tinha vários limbos, né? O que eram limbos? Eram compartimentos, né? Então tinha um limbo das crianças, né? Tinha um limbo dos adultos, enfim. Ele vai explicar aqui, ó, parte por parte. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, né? Então ele vai trazer toda a historicidade dessa questão aqui, né? Ou sobre essa questão. Só ler aqui para vocês, ó, a primeira que vai, o limbus patrum. De acordo com uma autoridade católica de referência, é o limbo dos pais, limbus patrum, limbo dos pais, o lugar e estado de repouso onde as almas dos justos que morreram antes da ascensão de Cristo estavam detidas até ele abrir o céu para elas. Refere-se a ele como o seio de Abraão e paraíso. O artigo cita Efésios 4:9 e 1 Pedro 3:18 a 20, como foi explicado por Ludwig Ott, o coração da terra, né? É onde ele diz que a alma de Jesus que esteve durante os 3 dias, e ali se localizava, o limbus patrum. Alega-se que Atos 2:24 se refere à libertação, ressurreição, né, do inferno, que no grego é o Hades, né? É o Hades. Cita-se a referência de Paulo a uma descida do Senhor, as profundezas da terra, né? E a pregação de Cristo aos espíritos em prisão e o testemunho da antiga tradição. O propósito da descida ao inferno, de acordo com o ensino geral dos teólogos, era a libertação dos justos no limbo pela aplicação dos frutos da redenção. Isso aqui é teologia católica, tá? Os pontos de vista de alguns evangélicos modernos são semelhantes, como, por exemplo, as notas de rodapé na Scofield Bible, a Bíblia Scofield, que é uma Bíblia dispensacionalista pré-tribulacionista, a quem, a quem iremos em breve aludir. Depois ele vai falar sobre o limbus infantus, ou o limbo das crianças, que eu falei para vocês, uma parte lá. Depois ele vai falar do purgatório aqui, ó. A doutrina do purgatório, junto com o sacramento da penitência, de confissão e sacrifício da missa, é o instrumento econômico que por séculos apoiou a vasta estrutura hierárquica e as instituições da Igreja Papal em sentido financeiro, para ganhar dinheiro. Na época da Reforma, isso aí estava tudo em todo vapor. Em todo vapor. E Lutero bateu de frente com isso, né? Com essa heresia católica que até hoje tem, né? Disfarçada em missa do sétimo dia. O ensino de Roma com respeito ao purgatório não é uniforme sob todos os aspectos. Dogmaticamente, moldado no início por Gregório Magno, no ano 600 depois de Cristo, ou também chamado de Gregório o Grande, que foi um grande teólogo, né? um grande papa, tá?
vamos lá, tá, aqui fala sobre Trento. Ele vai tratando, né, sobre essas questões aí do purgatório e vai explicando, trazendo o aspecto histórico para você entender, tá? Muita coisa que ele vai tratar. Depois vai dar a resposta bíblica sobre essa questão aqui. E aqui embaixo, a nota de rodapé, ele vai citar a teologia sistemática do Charles Rhodes, vai citar outras obras, tá? Sempre com notas de rodapé. Então você está vendo aqui que é uma obra maravilhosa, né? E todas as áreas que ele vai tratar aqui, envolve essa pegada histórica e bíblica, né? Olha só que maravilha ele vai tratar aqui. Só mostrar aqui, vou falar do Wayne Gruden. Então, sobre essa questão aqui, ó, vamos lá. Depois ele vai falar aqui, ó, a doutrina do som da alma. A alma está dormindo? Ou ela fica no estado intermediário? Aí ele vai tratar a imortalidade e ressurreição como doutrina evoluída, a câmara de espera, que o pequeno quadro não, sobre o Sheol, Hades e o coração da terra. Ele vai tratar Sheena, abismo, esses termos que aparecem aí na Bíblia. Ele vai tratar sobre isso, tá? Depois ele vai falar sobre as preposições, ou a proposição sobre essas questões. Aqui tem a primeira, sobre tudo em relação à alma, tá? Som da alma, morte, estado intermediário, a segunda proposição. Ele vai tratar sobre os diferentes pontos de vista dessa questão. Vai falar aqui sobre a parábola do rico e daquele pobre, né? O Lázaro. Tá muita coisa que ele vai citar. Terminando aqui, ele vai começar o capítulo 4, que é a doutrina da ressurreição dos mortos, a primeira parte, suas características principais e posição singular na religião bíblica. E aí ele vai trabalhando os textos bíblicos, ele vai trabalhar os textos bíblicos, que é uma teologia sistemática bíblica e histórica, e depois a historicidade. Então é uma das melhores teologias sistemáticas que nós temos, tá? Essa pegada histórica, o Wayne Gruden não vai ter bastante, não vai ter, né? Ele vai citar alguns aspectos históricos, mas ele vai ser mais bíblico. Quando eu falo aqui que ele vai ser mais bíblico, não é que o Culver não usa a Bíblia. O Culver usa a Bíblia, evidentemente, porque é uma teologia sistemática bíblica e também histórica. Então ele traz a Bíblia juntamente com a historicidade, né, daquilo que ele está abordando. Então uma sistemática maravilhosa. Já a do Gruden, que também é uma das melhores, para muitos a melhor, é isso vai da opinião de cada um, tá? Essa é a atual e exaustiva, né? Nova edição com índices, né? Coisa que o Robert Cuber não tem, deveria ter os índices para você achar os assuntos. Essa primeira edição em português é de 99, tá? E a primeira edição em inglês é de 94 dessa obra, tá? Depois disso teve várias repreensões porque essa obra vende muito. É uma das melhores sistemáticas, né? Aqui está o conteúdo e todo o sumário é baseado em perguntas. Que o Wayne Gruden ele dá aula ainda por muitos anos, né? Tem uma experiência vasta em teologia sistemática. Ele tem várias obras escritas, inclusive ele é formado também não só em teologia, mas é formado também em economia. Tem vários livros sobre política, economia, enfim. O cara é um monstro. O cara é um monstro. E essa sistemática aqui, aquelas perguntas difíceis de responder, ele responde assim de uma maneira tão fácil, né? Porque tem gente que tem esse dom de pegar assuntos complexos e destrinchar de uma maneira tão coesa, tão coerente, tá? Que você fica assim de boca aberta. É o que ele vai fazer aqui o Wayne Gruden. Então, uma complementa a outra. O que o Wayne Gruden não fala aqui, o Robert Cuber fala. E vice-versa, né? E vice-versa. São os mesmos assuntos, porque
Toda a sistemática vai tratar os mesmos assuntos, os mesmos temas, só que uns vão ampliar mais, né? Vão trabalhar mais, outros menos. Então não existe uma melhor, outra pior, né? Existem diferenças, às vezes, de conteúdo, diferença de opinião, né? Principalmente em relação à doutrina, né? Porque o Culver e o Wayne Grudem é calvinistas, mas o Wayne Grudem ele é continuista. O Culver não é. Você está entendendo? É a mesma coisa da clássica teologia sistemática do Luiz Berkhoff, que também calvinista, né? Por incrível que pareça, as melhores sistemáticas são de reformados, né? E o Berkhoff também era cessacionista, né? Eu sou continuista, claro, sou pentecostal, né? Não tem como não ser. O Grudem também é, só que ele é calvinista e eu não sou calvinista, né? Muita gente me chama de calvinista, mas eu não sou calvinista. Então tá aqui, ó. O capítulo 1, ele vai tratar sobre a teontologia, a doutrina de Deus. E como eu falei para vocês, ele vai trabalhar em perguntas. Por exemplo, introdução à teologia sistemática. Aí ele vai falar o que é teologia sistemática, ele vai explicar. Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? Ele vai esmiuçar, tá? De maneira acessível, que todo mundo vai entender. Quem nunca leu teologia, ou quem nunca estudou teologia, aquele que não sabe de nada de teologia, lendo essa sistemática, vai entender completamente, porque ele é muito didático. Aí ele vem aqui, ó. Parte 1. A doutrina da palavra de Deus, a Bíblia. Capítulo 2. A palavra de Deus. Quais as diferentes formas da palavra de Deus? Então ele vai trabalhar todas as diferentes formas da palavra de Deus explicando, tá? Você vê que o Covenant não é assim. Ele não baseia o seu sumário com perguntas. Já o Grudem, né, ele faz questão de minuciosamente detalhar para você entender. Depois ele vai trabalhar sobre o cânon das Escrituras, tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento. Novo Testamento. O que faz e o que não faz parte da Bíblia. Ele vai explicar aqui. Capítulo 4. As 4 características das Escrituras. Tá? Aí ele vai trabalhar aqui, ó. Primeiro, né, que é a parte 1. A autoridade. Né? Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Capítulo 5 vai falar sobre a inerrância. A Bíblia contém erros. Né? Depois ele vem aqui as 4 características das Escrituras. Ele continua. E a clareza, necessidade, a suficiência. Então, pontos que o Culver não trata no sumário. Tá? Ele trabalha a questão, claro, das escrituras, mas o Wayne Grudem ele dá uma ênfase muito maior. É um complemento maior. Você está entendendo? Está compreendendo? São propostas assim diferentes, abordando o mesmo tema, mas com propostas diferentes. Então, o Wayne Grudem aqui, ele levanta as questões que os estudiosos da palavra de Deus, da teologia sistemática, aqueles que estão começando, têm dúvidas. E ele vai responder essas dúvidas. Por isso que está aqui uma série de perguntas, né, no sumário, é onde ele vai responder. A escritura, ela é confiável? Não é confiável? Dá para acreditar no texto bíblico? A parte 2 ele vai tratar sobre a doutrina de Deus, que é a teontologia. Aí vem aqui, ó, a existência de Deus, que ele vai trabalhar mais o conceito mais filosófico, né? Como sabemos que Deus existe? Esse nome aqui é difícil de falar. A cognoscibilidade de Deus. Cognoscibilidade de Deus. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Quanto de Deus podemos reconhecer ou conhecer? Aí vai tratar sobre o caráter de Deus, os atributos comunicáveis, né, incomunicáveis. Em que aspectos Deus é diferente de nós? Ele vai falar todos os aspectos. Nisso, 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 na onisciência, onipotência, onipresença, tá? Eterno. Nós não somos eternos, Deus é eterno. Vai tratar ponto por ponto para você entender em que aspectos Deus é diferente de nós. Depois ele vai falar do caráter de Deus, que é os atributos comunicáveis, que é a primeira parte. Depois a segunda parte aqui. Depois ele vai arrebentar, quando ele vai tratar sobre a Trindade.
né? Deus em três pessoas, a Trindade. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? E esse assunto é o assunto mais difícil da teologia, né? Porque se Deus é um, o Filho é outro, o Espírito é outro, é três, não é um. Como explicar isso? E não ser idólatra nem politeísta. Ele vai dar show aqui, tá? De maneira didática, simples de entender. Por isso que essa é uma das melhores e para alguns a melhor teologia sistemática, porque ele explica assim detalhadamente, não deixa brecha, você está entendendo? Depois ele vai falar sobre a criação, a providência divina, os milagres. O que são milagres? Será que podem acontecer hoje? Que ele trata um pouquinho também sobre os dons, né? Mas há um capítulo específico sobre isso, os dons espirituais, onde ele vai defender, porque ele é continuista, a oração, anjos, depois Satanás e os demônios, quem são. A parte 3, ele vai tratar sobre a antropologia. A parte 4, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Tá? A expiação. Lembrando que ele é calvinista. Então ele vai defender a expiação limitada, não expiação ilimitada. Que Cristo morreu, a sua morte foi suficiente para todos. Mas eficazmente, né, ele morreu ali para salvar os eleitos. Ele não morreu para dar uma oportunidade de salvação. Ele morreu para salvar, de fato. É a questão dele. Tá? Vai falar se Cristo teria Cristo descido ao inferno? Show de bola essa parte aqui também. A ressurreição. Isso aqui é interessante, ó. Os ofícios de Cristo. Como Cristo é profeta, sacerdote e rei. Como explicar isso? A parte 5, a doutrina da aplicação da redenção. Aqui ele vai tratar sobre graça comum. Quais são as bênçãos que Deus dá a todas as pessoas, tanto crentes como incrédulos, que é a graça comum, né? Mas a graça especial, a graça eficaz, o irresistível não é para todos, né? Só para os eleitos. Eu não concordo com ele, mas tem que respeitar o camarada, né? Que ele defende muito bem o calvinismo. Eleição e reprovação, o chamado do evangelho, o chamado eficaz, regeneração, conversão, que é fé e arrependimento, justificação, adoção, santificação, batismo e plenitude do Espírito Santo, a perseverança dos santos, tá? Tudo baseado em perguntas, tá? Para você entender. Então, ele esmiuça. A parte 6, ele vai tratar sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja. Batismo, ser do Senhor, o governo da igreja, o poder na igreja, a pureza, tudo que você imaginar, ele vai tratar. Tá? Aí vem, ó, a parte 7, a doutrina do futuro, que é a escatologia. Lembrando que o Wayne Grudem, ele é pré-milenista histórico. Então ele é pós-tribulacionista, que nem eu. Todo o pré-milenista histórico é pós-tribulacionista, tá? O pré-tribulacionista também é pré-milenista, mas ele crê que a igreja não passa a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes, tá? Coisa que eu não encontro na Bíblia, mas eles encontram. Eu falo assim com todo respeito, tá? Falo porque eu já fui pré-tribulacionista. Mas lendo a escritura, eu vi que a escritura não tem nada de pré-tribulacionismo, nada. Mas tudo bem. Aí vem aqui, no final tem os apêndices, que são maravilhosos, né? O apêndice 1, ele vai falar sobre as confissões de fé históricas. Eu não vou ler, você pode pausar o vídeo aí e você vai ver. E o apêndice 2, que é a bibliografia, comentário de teologias sistemáticas evangélicas, onde ele vai tratar de várias teologias sistemáticas e vai comentar a sua importância, né? E aqui tem o índice de autores, referências bíblicas e índice de assuntos. Vamos lá rapidamente aqui no índice de assuntos, né? Coisa que a sistemática do Culver não tem, deveria ter. Por que é interessante o índice de assuntos? Porque você vai, é um alfabeto praticamente, né? De A a Z, você vai no assunto que você quer saber, procura o assunto, vê lá e você vai na página, já vai direto na página, não precisa ficar procurando. Então, por exemplo, você quer pegar aqui, eu quero saber sobre, deixa eu pegar aqui, exemplo, Aliança da Graça.
Um exemplo aqui, ó. Eu vou na página 429 a 432, que eu vou encontrar. Aliança da Redenção, página 428. Aliança das Obras, páginas 426 a 428. Tá? Aliança, a Antiga Aliança, a Mosaica, tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar mais perto para vocês verem. Aliança Mosaica. Cadê? Mosaica, a Nova Aliança. A Aliança Adâmica, Aliança Mosaica, Alma. Tudo que você quiser, você vem aqui no índice de assuntos, página 1047, você escolhe o assunto que você quer e você vai na página que está aqui registrada. Então, qual a diferença do Gruden por Cover? A diferença é que o Cover ele tem mais uma pegada histórica, bíblica, né? Evidentemente, mais uma pegada histórica, coisa que o Gruden não vai ter. Mas o Gruden ele tem uma vantagem, por quê? Porque ele vai trabalhar todo o seu sumário, né, em perguntas. Você viu aqui, em perguntas. E vai respondendo aquelas perguntas complicadas. Né? E ele é magistral aqui, porque ele não deixa nenhuma ponta solta. Mesmo você não concordando com Gruden, em alguns pontos, eu sou arminiano, não sou calvinista. Beleza, mas você vai ter que concordar que ele defende muito bem a visão calvinista. Eu sou amilenista, o Gruden é pré-milenista. Mas você vai ter que admitir que ele defende muito bem a visão pré-milenista. Você está entendendo? Ele não deixa nenhuma ponta solta. E ele trabalha aqui com respeito, ele não desdenha outras posições. Então ele trabalha de uma maneira minuciosa, os mínimos detalhes, coisas e perguntas assim que o Cover não trabalha. Tá? Mas o Cover aborda o assunto que o Gruden aborda, mas na minha opinião o Gruden ele é mais específico, ele é mais direto. Tá? Não que o Cover não seja, mas devido à experiência gigantesca do Gruden de sala de aula, né, ele deixa isso à mostra nessa obra. O Cover também, só que o Cover ele vai por um caminho histórico também, né, trazendo a historicidade, aquela coisa toda. O Gruden ele não foca tanto na historicidade. Tá? Por isso que o nome da teologia dele, sistemática, é atual e exaustiva, e é mesmo, porque ele vai à exaustão do assunto. Ele pega aquele assunto lá e ele esmiuça o assunto para você compreender, citando o texto bíblico, fazendo uma exegese do texto, aplicando a hermenêutica, uma hermenêutica saudável, coerente, coesa com as escrituras. Tá certo? Então são duas obras maravilhosas. Se você quiser ter uma sistemática, tá? Qual eu compro primeiro? Compre primeiro a do Gruden. Depois você compra a do Cover. Se você quiser, você pode comprar as duas. Mas se você tiver dinheiro só para comprar uma, compre primeiro a do Gruden. Depois você compra a do Cover. Que as duas são maravilhosas. Uma complementa a outra. Não tem uma melhor, outra pior. Não existe isso. Uma complementa a outra. São os mesmos assuntos, os mesmos temas que toda teologia sistemática trata, mas cada um tem uma pegada diferente da outra, da outra, né? Cada um tem um aspecto, cada um tem uma didática diferente. Vocês estão entendendo? E se vocês gostaram de mais uma comparação, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Divulgue esse canal, queridos. Se vocês acham que é um canal importante, que é um bom canal, né, que são excelentes obras, não custa nada vocês divulgarem. Eu não divulgo o canal, eu deixo vocês divulgarem para os seus amigos, colegas, para nós crescer, né? Crescer. Se o canal crescer automaticamente, nós vamos ter mais obras, mais reviews e assim sucessivamente, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Graça e paz. Até as próximas comparações.